Existem passagens no livro de Apocalipse que são verdadeiramente surpreendentes. A Bíblia fala sobre o verdadeiro Apocalipse, onde uma montanha em chamas é lançada ao mar, um abismo é aberto e criaturas demoníacas repugnantes são liberadas. Imagine um exército de gafanhotos com aparência humana que caçam qualquer um que não tenha o selo de Deus em suas testas. Já ouviu falar dos anjos caídos? Bem, existem 4 anjos demoníacos que são liberados para causar estragos na terra. Depois de conhecer esses eventos, você refletirá sobre sua vida e seu relacionamento com Deus, pois o que está vindo para esta terra é assustador se você não está em Jesus Cristo. Esta é uma explicação bíblica dos 7 julgamentos das trombetas de Deus no livro de Apocalipse. Os 7 selos trazem passagens que nos fazem parar e pensar: isso é real? Claro que a Bíblia é real e toda a Escritura é inerente. Gostaria de explorar os 7 julgamentos das trombetas de Deus, descritos no livro do Apocalipse. Para contextualizar, esses julgamentos ocorrerão durante o período de tribulação, após o arrebatamento da igreja. Aqui está um breve resumo de cada julgamento. 1. Primeira trombeta. Granizo e fogo misturados com sangue caem, causando destruição na vegetação e nas árvores. 1/3 das árvores do mundo é queimado, e toda a grama é consumida. 2. Segunda trombeta. Uma grande montanha em chamas é lançada ao mar, resultando na morte de 1/3 das criaturas marinhas e na destruição de navios. 1/3 do mar se torna sangue e 1/3 dos navios afunda. 3. Terceira trombeta. Uma grande estrela cai do céu e envenena 1/3 dos rios e fontes, causando a morte de muitos. Esta estrela é chamada de absinto. 4. Quarta trombeta. 1/3 do sol, da lua e das estrelas é atingido, resultando em 1/3 do dia e da noite escurecidos. 5. Quinta trombeta. Algo verdadeiramente aterrorizante é liberado. Um poço sem fundo é aberto, liberando gafanhotos demoníacos que atormentam aqueles sem o selo de Deus em suas testas. 6. Sexta trombeta. 4 anjos demoníacos são liberados para matar 1/3 da humanidade, com um exército de 200 milhões de cavaleiros, resultando em grande devastação e morte. 7. Sétima trombeta. Anuncia a vinda do reino de Deus e o julgamento das nações. Apocalipse 11:19 diz: Então foi aberto o templo de Deus que está no céu, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande saraivada. Focando no capítulo 9 do Apocalipse e na quinta trombeta, vemos que uma estrela cai do céu e destranca o abismo, liberando uma enorme nuvem de fumaça que bloqueia o sol e polui o ar. Imagine acordar um dia e descobrir que a luz do sol e o ar ficaram escuros devido à fumaça que vem de um poço sem fundo. Imagine o caos. O sol mal visível lança tudo em um crepúsculo permanente. Pânico se instala à medida que as pessoas percebem que isto não é apenas um fenômeno climático temporário, mas um evento catastrófico. Do fundo desse poço sem fundo, gafanhotos demoníacos são liberados na terra. A descrição desses gafanhotos é quase surreal. Eles têm a aparência de cavalos armados com coroas de ouro e rostos humanos, mas seus cabelos são como os das mulheres, e seus dentes são como os dos leões. O som de suas asas é como o barulho de um exército marchando, e suas caudas são como as de escorpiões, com ferrões que causam uma dor insuportável, uma imagem que instilaria medo em qualquer um que os visse. Mas por que estou contando tudo isso? Porque você tem uma escolha a fazer. Lucas 21:36 diz: Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. A Bíblia nos diz para estarmos alertas o tempo todo. Quando o Senhor retornar para sua igreja, Ele voltará para aqueles que estão vivendo fielmente para Ele. Tudo acontecerá num piscar de olhos. Você está alerta? Está sempre vigiando? Está verdadeiramente seguindo a Cristo?
Gostaria também de explorar o significado de Apocalipse 12:2 que diz: Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que seu tempo é curto. Deste versículo, podemos estabelecer que o diabo está na terra, porque a Bíblia diz: Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês. Também podemos estabelecer que o diabo está irado. De fato, a Bíblia diz que Satanás está cheio de fúria, porque sabe que seu tempo é curto. E se o seu tempo é curto, isso significa que o tempo está mais próximo em relação à volta de Jesus Cristo. Se dermos um passo atrás para estudar e entender o que Apocalipse 12:2 está dizendo, entenderemos a razão pela qual o pecado e o mal são tão abundantes em nosso mundo. O livro de Apocalipse está cheio de imagens e simbolismos, e este versículo não é exceção. Ele fala de uma grande guerra no céu, onde o dragão, também conhecido como o diabo, e seus anjos lutaram contra Miguel e seus anjos. Satanás e seus seguidores foram derrotados e lançados à terra, onde ele está cheio de fúria, e procura causar caos e destruição. A ilustração que quero usar para explicar esta passagem é a de um leão enjaulado. Imagine um leão em um zoológico, andando de um lado para o outro em sua jaula. O leão é poderoso e perigoso, mas confinado a um pequeno espaço. As barras da jaula impedem o leão de causar dano àqueles fora da jaula. Agora imagine que a porta dessa jaula é subitamente aberta e o leão é libertado. O leão está cheio de fúria e corre desenfreado, atacando tudo em seu caminho. Isso é semelhante ao que está acontecendo com Satanás. Ele estava uma vez confinado ao reino espiritual, mas foi liberado para vagar pela terra. Ele está cheio de fúria e procura atacar e destruir tudo em seu caminho. A Bíblia diz em 1 Pedro 5:8: Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas por que Satanás está tão determinado a causar destruição? A resposta está em sua rebelião contra Deus. Satanás foi uma vez um anjo de Deus, mas rebelou-se e foi expulso do céu. Desde então, ele tem travado uma guerra contra Deus e seu povo, buscando levar o maior número possível de almas para longe da verdade e em direção à condenação eterna. E é por isso que o pecado e o mal são tão abundantes neste mundo. Satanás está ativamente trabalhando para levar as pessoas à tentação e ao pecado, esperando afastá-las de Deus e em direção à condenação eterna. Mas não devemos ter medo, pois Jesus já derrotou Satanás na cruz. Em conclusão, Apocalipse 12:2 nos lembra que o pecado e o mal são abundantes neste mundo por causa da rebelião de Satanás contra Deus. Como cristãos, podemos nos confortar no fato de que Jesus já venceu a vitória sobre Satanás, e por meio dele, temos o poder de resistir à tentação e vencer o mal. Vamos colocar nossa fé em Jesus e permanecer firmes contra os esquemas do diabo, sabendo que nossa recompensa eterna está segura em Cristo. Todos nós temos uma escolha a fazer todos os dias. Não há necessidade de viver com medo do futuro. A Bíblia nos diz em Atos 2:17: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. A Bíblia também nos diz em Tito 2:13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Santos, temos uma bem-aventurada esperança. Jesus Cristo. O retorno de nosso Senhor é a bem-aventurada esperança que temos como seus filhos. Portanto, não desanimem, não fiquem desalentados com os eventos deste mundo, mas mantenham seus olhos em Jesus. Mantenham seus olhos fixos em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e que disse explicitamente: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você e eu precisamos garantir que não somos as pessoas mencionadas em Mateus 7:22, onde a Bíblia diz:
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Os sábios entre nós serão vigilantes, verão os sinais dos tempos enquanto estudam a palavra de Deus, mas os tolos dormirão e perderão os sinais por falta de conhecimento. Orem por sabedoria, santos de Deus. Precisamos ser sábios nestes tempos em que vivemos. Precisamos estar cheios do Espírito e guiados pelo Espírito. Precisamos preparar nossas vidas e permanecer prontos, aguardando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cumprir sua promessa. A Bíblia nos diz em João 14:2-3: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma boa notícia que Deus colocará um fim a essa maldade e nos restaurará as nossas habitações celestiais. No entanto, até que esse dia chegue, o Senhor nos forneceu sinais de trânsito para nos alertar que o tempo está próximo. Ele nos deu sinais claros de que devemos saber que o fim está próximo. A Bíblia nos diz que pessoas se levantarão, reivindicando ser o Cristo ou o Messias, mas nos adverte a não escutá-los. Em vez de olhar para tudo o que está acontecendo no mundo e concentrar seu tempo e energia em uma lista de todos os sinais dos tempos, encorajo você a focar seu tempo e energia em buscar a Deus. Esse deve ser nosso único foco: conhecer Jesus Cristo, orar e conhecê-lo mais. A Bíblia nos chama a acordar. O Senhor quer que acordemos para o fato de que há um céu e um inferno. Há um dia de julgamento. Se você gosta dessas histórias, se inscreve no canal, deixa seu like e aciona o sininho para não perder nenhum só vídeo fascinante que está por vir. Não sei você, mas o céu, pelo que li sobre ele, parece ser um lugar melhor, sem mais lágrimas, sem mais tristezas, apenas alegria, apenas paz. Estar na presença do Senhor por toda a eternidade, longe das doenças e aflições deste mundo, livre de desastres naturais e devastação. Encorajo você a focar seu tempo em ter um relacionamento correto com Jesus Cristo, para que quando estivermos diante dele, ouçamos as palavras: Bem feito, servo bom e fiel.